CBN Bate-Papo. Sua saúde. Um ser humanaço, saudade imensa, vontade de te ter aqui, mas ele viaja, ele ajuda, ele protege esse povo todo. Então agora a gente vai conversar sobre chikungunya. Boa tarde, doutor Antônio Bandeira. Boa tarde, Sheila, boa tarde, Lula, boa tarde os ouvintes da CBN. Obrigado por todo o carinho e todas as referências aí que você me fez. E para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com os ouvintes e podendo levantar questões importantes e algumas até polêmicas, eu acho, né, que a gente precisa sempre estar levantando, porque a gente está vivenciando, na verdade, um mar de coisas novas, né? Se a gente pensar nesses últimos anos, a quantidade de doenças emergentes que começaram a aparecer não é brincadeira, né? Então eu acho que isso mostra o quanto realmente é o que a gente vai enfrentar daqui para diante. A ideia vai ser essa: a população mundial é gigantesca, qualquer vírusinho, por mais, ou qualquer bactéria, por mais singelinha que tenha, simples que seja, mas que possa causar algum distúrbio significativo, isso ganha uma proporção rapidamente global, né, da coisa. E a gente fica feliz, por exemplo, a gente teve o doutor Antônio Bandeira com a gente no início do CBN Bate-Papo, bem lá no início mesmo, um dos primeiros programas. Isso. E foi a primeira entrevista de uma série com ele, fantástica, né? Pena que essa série foi curta, né? A gente queria ter o doutor Antônio muito mais vezes aqui pela competência que ele tem e como ele esclarece as coisas. E desses dois fatores que o doutor Antônio Bandeira falou aqui agora, dessas doenças emergentes, que são novidades na nossa vida, para o nosso cotidiano, uma delas é o chikungunya, que infelizmente chegou à Feira de Santana, Riachão do Jacuípe e por aí vai. E tem também o ebola, que está deixando o mundo em pânico. São 7 bilhões de habitantes no planeta que, queira ou não queira, cheio de dúvidas e interrogações, e nada melhor do que ter uma pessoa com a competência do Dr. Antônio Bandeira para tentar esclarecer, de uma forma até acalmar a população, com informações importantes, com informações precisas, para que a gente possa continuar a nossa vida, né, no dia a dia sem tanto alarde, sem tanto problema de pânico nem de neura. Eu acho que o medo existe. Existe, claro, com certeza. É essa, né? De que jeito há a possibilidade de controle e também, ao mesmo tempo, de como tranquilizar uma população que tem medo de tudo porque acha que não tem acesso a nada. Exato. Com relação à saúde, com relação a tratamento, principalmente através do SUS. Então a pergunta é, será que a gente realmente deve ter medo deste primo da dengue, né? Desde que chega para mexer com a população? Você fala assim, mas no Brasil a gente tem poucos casos, mas poucos casos concentrados ou poucos casos espalhados? Como é que está a situação hoje? O chikungunya, a gente teve uma visão agora muito recente, teve um evento internacional que é o qual eu participei, em que foi uma das coisas que foi discutida foi o chikungunya, porque ele não é um problema só do Brasil, né? Ele é hoje um problema mundial, na verdade. As Américas, de uma forma, vamos chamar assim, esquemática, né? Tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul, elas vinham até o início do ano relativamente poupadas dessa epidemia do chikungunya, que basicamente assolava a África inteira é assolada pelo chikungunya. A Ásia, o Sudeste Asiático é pesadamente assolado pelo chikungunya. Só a Índia teve recentemente, um dos pequenos surtos que a Índia teve foi de mais de 1.500.000 casos. Existe uma ilha chamada Réunion, que é uma ilha francesa na costa leste da África, que de 700.000 pessoas da ilha, praticamente 400.000 tiveram chikungunya numa tacada só. Gente. Só numa tacada. Então a velocidade era muito grande. Isso já vinha sendo, de certa maneira, na Europa se teve também alguns casos, aí foram alguns casos importados, que foram, mas já havia também um receio de que chegasse. Na América, o continente americano, ele vinha livre do chikungunya. Tinha muita dengue, como a gente sabe, mas vinha relativamente livre. Só que aí nós tivemos, infelizmente, a notícia no início do ano, final do ano passado, início do ano, de alguns casos foram confirmados naquelas ilhas do Caribe, se não me engano, aquela Saint Martin. Teve alguns casos de chikungunya ali. Esses casos foram localizados, foram, a princípio, inicialmente contidos. Só que, quando você vai vendo mês a mês, de janeiro desse ano até
agora setembro, outubro, é impressionante a disseminação que vai acontecendo. Então, você vai vendo que em janeiro e fevereiro você começa a disseminar o chikungunya pela América Central, pelas ilhas da América Central, depois você pega o continente, aquilo pega o México, sobe, chega aí para os Estados Unidos. Hoje você tem estados como a Flórida e outros estados que estão tendo surto de chikungunya. E vai descendo, tem Nicarágua, tem vários países da América Central, e aí vem Venezuela, as Guianas francesas, fronteira com o Brasil. Nós tivemos alguns casos, então, no Amapá, né, de fronteira, exatamente fronteira com a Venezuela ali e com a Guiana, etc. E ele vem descendo. Então, da mesma forma que ele pegou a América Central e daí saiu descendo, e ele foi subindo também. E por quê? Porque é um vírus, né, é um vírus diferente do da dengue, né, ele é de uma família diferente, um gênero chamado de alfavírus, da família Togavírida, mas ele é um vírus que ele tem a característica idêntica da dengue de se fazer o ciclo dele usando o mesmo transportador, ou seja, ele usa o Aedes aegypti aqui para nós, e na América do Norte é o Aedes albopictus, que é um outro Aedes, é semelhante, é um mosquito semelhante, é da mesma, vamos chamar assim, mesmo gênero de mosquito dos Aedes, só que a espécie é diferente. É um pouquinho diferente, mas é muito semelhante. O Aedes albopictus, ele vive mais até do que o Aedes aegypti, até de certa maneira pior nesse aspecto. Mas ele tem hábitos semelhantes, pica durante o dia e tal. E o que acontece? Então o vírus, ele começa a fazer o seguinte ciclo. O indivíduo está contaminado, né? Nos primeiros 8 dias a pessoa tem o vírus circulando no sangue. Qualquer mosquito Aedes que picar o indivíduo nesses primeiros 8 dias, esse mosquito se contamina com o vírus, porque o vírus está no sangue dessa pessoa, nos primeiros 8 dias de doença. Aí esse vírus se matura lá no mosquito e passa a ser eliminado pelo mosquito, a partir de mais rápido que o da dengue. Então, em 2, 3 dias, o Aedes já começa a poder infectar outras pessoas. E aí o Aedes vai infectar as pessoas até o fim da vida do Aedes, ou seja, até aquele mosquito morrer, quem ele picar vai estar infectando. Vai estar infectando. Qual a média, qual o tempo de vida desse mosquito? Assim, tem uma média, doutor? Tem. O Aedes aegypti, ele vive em torno, nas temperaturas atuais nossas aqui, 25, 26 graus, ele vive 4 a 6 semanas tranquilamente. É brincadeira. E o habitat dele é na água suja ou limpa, doutor Antônio? Olha, basicamente é na água, vamos chamar assim, limpa, né? Mas hoje o que se viu é que parece que o Aedes, que a gente vê no Brasil, se adaptou a muitas condições, entendeu? Incrível. Mesmo, é exatamente isso que eu ia falar. Ele hoje consegue também, você vê que parece que mistura a coisa, porque ele sofreu um certo processo de adaptação. Então, ele consegue hoje resistir, ele tem uma resistência no meio ambiente muito grande. Ele passou por um processo de mutação, chegou a esse estágio ou não? Eu acho que é mais adaptação. Mais adaptação. Como indivíduo, né? Adaptação, a gente sabe que nós, geralmente a gente se adapta tão bem à questão de mudança de temperatura, ambiente. Eu digo que o animal, o bicho, o inseto, seja lá o que for, ele acaba se adaptando, porque ele precisa daquilo. Ele é um mosquito psicopático, né? Ele é um psicopata. Não sei se já viram um Aedes querendo morder vocês, eu já tive uma experiência assim, ele querendo morder. Aí você dá um tapa assim, ele sai de perto, mas ele volta rapidamente. Ele insistente. Aí você bate, ele sai, você não consegue matar ele, porque é difícil. Ele vai e volta. Até conseguir. Ele é uma coisa impressionante. Ele não foge assim rápido, com a muriçoca, né? Que você dá uma pancada, ela sai. Ela vai embora, exato. Não. Ele é psicopata. Então ele fica ali, ele tenta, vai e volta. E outra coisa, ele dá, assim, os hábitos dele de alimentação da fêmea, né? É muito intenso, porque assim, ele pica, não é uma vez só não, ele pica, ele sai, volta, pica, ele é capaz de dar 5, 6 picadas. Nossa, no mesmo momento, ele vai e volta, volta, entendeu? Ele fica naquela situação assim. O senhor destacou a fêmea, por quê? Só ela? Pica? É só ela que precisa do sangue para manter o ciclo reprodutor. Né? Incrível, né? Fêmea, agora tem aquela história de que o senhor falou aí que ele pica durante o dia, não à noite. Pica durante o dia. É da perna para baixo, é isso? Tem essa história também? Não, ele pica em qualquer área. Ele pica nas áreas descobertas. É claro que os membros inferiores estão muito mais... Estão dentro de casa, né? De casa. E é muito fácil, porque, primeiro, ele gosta de áreas escuras, né? Ele gosta de áreas mais escuras. Então... geralmente, assim, onde vai estar a perna, o pé, em áreas mais embaixo da mesa, debaixo de alguma coisa. Então, isso, entendeu? E é mais fácil também, porque são áreas descobertas, né? Então, agora, se o dia estiver totalmente coberto, é mais difícil. Quando você está totalmente coberto, ele tende a vir mais para... Aí você vê, assim, que ele vai chegando perto do pescoço, perto do rosto, ele vai buscando a área descoberta.
Me diz uma coisa, doutor Antônio Bandeira, os sintomas são praticamente os mesmos, né? E o que leva a pessoa a dizer, não, eu estou com chikungunya? Pois é, os sintomas eles são muito parecidos, né? Primeiro, começam de forma abrupta, né? Então você está bem hoje e tal, daqui a pouco você está sentindo um mal-estar, aí vem aquele febrão. Mas mal-estar, né? De febre, com aquela história da gripe, de baquear, que o indivíduo sente um friozinho, tipo calafrio, ou é aquele baquear logo de prostrar? É um baquear que rapidamente deixa o indivíduo meio quebrado, entendeu? Mas ele não tem sintoma respiratório. Então, diferente da gripe, da influenza, né? E de outros vírus respiratórios, você não vai esperar estar com dor de garganta, estar com o nariz, o nariz secretante, nem tossindo. Você vai sentir que, de repente, sua cabeça começa a sentir aquele corpo mole, aquela sensação, olha, eu acho que vou ficar doente. E a febre começa rapidamente. Então, você começa a ter febre alta, você pode ter calafrios, você tem dor de cabeça, dores no corpo, dor na coluna. E o que é que vai fazer uma diferença grande do chikungunya em termos de sintomas? Né? Porque esses são muito idênticos à dengue, né? Isso. O que é que ele vai fazer de forma muito diferenciada em relação à dengue? É que ele vai detonar suas articulações rapidamente. Isso que eu ia perguntar. Então as dores nas articulações são rápidas. Então você quebra começa o indivíduo todo. Isso. Tanto que o nome é indivíduo curvado, quebrado. Né? Curvado, o nome chikungunya vem do dialeto Maconde, quer dizer isso, um indivíduo quebrado, curvado, retorcido, por causa dessas dores articulares são muito intensivas. E geralmente acometem os tornozelos, os punhos, as mãos. É muito frequente o indivíduo com chikungunya ficar com a mão bem inchada e com as articulações das falanges das mãos bastante doloridas, entendeu? Com muita dor. Às vezes você faz uma artrite, ou seja, você faz um inchaço, faz aumento de volume, a mão fica aumentada, o punho fica dolorido, você pode ter dor no cotovelo, dor nos joelhos. Então, esses sintomas são muito característicos de chikungunya. Claro, associado àquele outro quadro semelhante ao da dengue, né? Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, moleza, fraqueza, mialgia, etc. Todo mundo acaba comparando, né? A gente quer uma comparação para entender. Já que temos acesso à diferenciar, dengue, exato, né? A gente tem acesso à dengue, a gente já conhece pelo menos os sintomas ou fica em alerta. Mas com relação à chikungunya, a gente fica naquela de, poxa, será que é a mesma coisa? Mas até que ponto? O que um é mais severo, é mais dramático, faz doer mais? Quem faz o indivíduo se sentir mais baqueado? Olha, o chikungunya, ele dá mais, por ele afetar mais as articulações, os sintomas são piores do que o da dengue. Agora, por um lado, ele não causa, assim, a gente não tem relatos de síndromes assim, hemorrágicas, como acontece com a dengue. Tanto que recentemente até uma série, uma coisa que até foi discutida nesse evento semana passada, é a questão assim, o que mata no chikungunya? Você tem algumas mortes, são poucas, bem menos até do que a dengue, assim, a gente não tem esse quadro de dengue hemorrágica que preocupa tanto. Mas assim, o que parece que acontece no caso do chikungunya é muito mais uma conjunção desses sintomas em pessoas, por exemplo, idosas, que têm problemas cardíacos, etc., que você acaba desidratando e aí secundariamente outras coisas você vai levando. Porque, excepcionalmente, alguns casos de meningoencefalite, que são casos assim também pequenos. Então, na verdade, o que acontece é que chikungunya, do ponto de vista assim, de ser uma doença mortal, vamos chamar assim, ela é significativamente muito pouco. Por outro lado, ela tem uma característica que a dengue não tem, que é, dengue você se recupera e você está novo. Lavou, está novo. Entendeu? Agora no chikungunya não. Chikungunya, nessa epidemia que eles mostraram lá nessa ilha chamada Reunion, lá nessa ilha no continente, na Ásia, mas nessa borda leste da África, eles mostraram que praticamente 1/3 das pessoas ainda tinha dores nas articulações após 4 meses. Olha só. E 10% ficaram com dor crônica 5 anos depois da infecção pelo chikungunya. Isso aí a febre já foi, já passou todo esse sintoma. Isso não tem mais nada a ver. Dores, né? Isso. É como se fosse uma sequela que deixa ali no indivíduo, na dor. E tem tratamento, doutor Antônio, para essas tratamento situações? É sintomático, são anti-inflamatórios, são tratamentos por sintomas. Mas essa dor, ela é persistente ou ela é tipo vai e volta, vai e volta? É dor crônica, né? Aquela dor articular crônica, que o indivíduo fica ali, aquela coisa, entendeu? Incomodando de forma, vamos chamar assim, quase que contínua, né? Como é que nós estamos, hein, para atender a esses pacientes que hoje a gente recebe em postos de saúde, em hospitais públicos? As nossas equipes estão preparadas para isso. Nós tivemos vários casos em Feira de Santana e algumas regiões próximas.
Mas a gente precisa entender até que ponto a Bahia tem se preparado para receber esses casos, quantos números foram registrados até hoje. Eu tenho uma matéria de 5 horas, ou 5 dias atrás, se não me engano, dia 15, 5 dias, dizendo que nós registramos no Brasil 337 casos, mas conversando com o doutor Antônio, a gente tem novos casos, né, em regiões próximas. E eu queria pelo menos ter noção de como a Bahia tem metade do número de infectados de 2014, que é o que eles dizem. A gente quer saber o que é que vem por aí. Se há necessidade de se preparar para isso, se há também a necessidade de controle e de observação por parte de vocês que fazem a infectologia, o acompanhamento em hospitais, doutor Antônio, por favor. Do ponto de vista de cuidado, eu sinto que a nossa estrutura de saúde ela tem condição de dar conta, até por causa dessa coisa que, primeiro, você não tem uma transmissão de pessoa para pessoa, né? Então você tem uma transmissão que é baseada através do mosquito. Então isso, do ponto de vista para a área de saúde, isso vamos dizer, entre aspas, tranquiliza mais, porque você não tem que também gerar uma situação de isolamento, como é o caso do ebola, né? Que a gente deve conversar mais adiante. Então, isso é mais tranquilo. Segundo lugar, é que o tratamento vai ser de sintomáticos, entendeu? De sintomas. Então a gente vai tratar fazendo mais ou menos o que a gente faz hoje na dengue, agora acrescentando os anti-inflamatórios, à exceção da aspirina. Então, pode usar anti-inflamatório? Pode. Mas não deve usar anti-inflamatórios baseados na aspirina, né? Por causa da síndrome de Raynaud, etc. Mas então o cuidado basicamente vai ser esse. Eu acredito que o cuidado secundário vai ser daquelas pessoas que ficarem com uma artropatia crônica, entendeu? Isso vai ser complicado. Agora, o chikungunya ele tem uma característica diferente da dengue, entendeu? Tem uma característica diferente, porque assim, a dengue, quando ela entrou em Cuba, ela levou mais ou menos, pelo menos uns 4, 5 anos para a gente começar a ter casos no Brasil. Essa disseminação que foi vindo foi muito lenta. Quando a gente via, a epidemia começou em Cuba e chegou no Brasil. Foi muito mais lenta. O chikungunya a velocidade está sendo espantosa. E o que eu acredito, Feira de Santana começou com um caso, com 4, com suspeita de 20, 300, já tem 1.000. Tem vários municípios já, Minas Gerais já registrou, etc e tal. A Bahia, agora Lauro de Freitas, essa possibilidade que eu tinha comentado, que eu ouvi um comentário, uma pessoa vindo para cá, uma pessoa me falou que eles estavam fazendo até uma intervenção com aquele fumacê, por causa de uma suspeita exatamente de um paciente com chikungunya. Então, o vírus, ele tem a capacidade terrível, né, de no mosquito, ele passar para os ovos do mosquito, ou seja, então nascer mosquito novo, infectado, coisa que a gente não via em dengue, entendeu? Então o mosquitinho que vai nascer infectado, entendeu? Incrível, né? Então essa velocidade, eu acredito que a gente está assim, ou todos nós, enquanto ações sociais e individuais, se nós não fizermos um movimento assim, muito mais intensivo nesse momento agora, a gente vai ter uma epidemia no Brasil de milhões e milhões de casos. Eu não tenho dúvida alguma. Primeiro que a população está completamente descoberta, nunca teve isso. Então todos, na verdade, você tem 200 milhões de pessoas que a gente pode chamar de susceptíveis, ou seja, pessoas que estão sem imunidade nenhuma para esse vírus. Vulneráveis. Então elas são hoje. Segundo, que a velocidade de transmissão é muito alta. Usa o mosquito, que já existe aí, está transmitindo dengue. Terceiro, que o que a gente vê, infelizmente, que só uma medida, só a questão do fumacê e tal, ela não é eficaz. Né? Então, a população ela vai ter que... Tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. E é o que eu venho falando, as pessoas vão ter que mudar seus hábitos agora. Ou seja, você tem que comprar repelente, procurar um bom repelente que tenha um mínimo de efeitos contra, assim, que não dê problemas alérgicos. Tá? Hipoalergênico. E acordar de manhã cedo, passar seu repelente no corpo e trabalhar. Claro, no final do dia você não precisa mais passar nada, porque anoitecendo... À noite ele já não vem mais. Você não vai mais, vai tomar banho. E aquele doente que ficar efetivamente doente, ele tem que, obviamente, ser um pouco separado e ele também tem que usar o repelente durante o dia, para que impeça que o vírus saia dele para o mosquito. Propague, né? Porque nos primeiros, ali, né? Porque nos primeiros 8 dias é onde ele transmite para o mosquito também. A gente tem que lembrar que não é o mosquito só que transmite para a gente transmite para o mosquito. Então existe uma via de mão dupla. Eu contamino o mosquito e o mosquito contamina outras pessoas. E em progressão geométrica. E essas pessoas contaminam novos mosquitos que contaminam novas pessoas. Então a forma da gente quebrar isso, a gente não tem, infelizmente, como ensinar o mosquito, não tem como fazer um treinamento. Olha, não pique não, meu amiguinho. Por favor, Ô fofinho, chega educadamente. aqui. Educadamente.
naturalmente, vai se alimentar de outra coisa. O ser humano pode Mas se adaptar. somos nós que temos que fazer isso. Repelente. Então, eu acho que o repelente também tem que ser usado no indivíduo que está doente. Nos primeiros 8 dias, ele tem que usar, principalmente no período durante o dia, para que a gente reduza essa coisa. Porque se não for feita essa ação individual das pessoas e a ação coletiva, que é do governo, etc., se não fizer isso aí, a gente vai ter uma epidemia que ela vai se disseminar muito rapidamente. E ela só ainda não ganhou uma dimensão assim estratosférica, porque todos esses bichos, eles começam parecendo que vão desaparecer, mas daqui a pouco explodem, porque você ganha um limiar epidêmico em determinado momento, aí aquilo explode. Isso. Mas até aquilo ganhar aquele limiar, ele fica ainda rateando, patina aqui, patina ali, entendeu? Até a coisa... Mas na hora que ela ganha também, meu amigo, aí você vê aquelas emergências abarrotadas. Eu lembro em 2003, foi um desses surtos de dengue, se não me engano foi o dengue tipo 3 ou tipo 2, agora não me recordo exatamente, mas foi uma calamidade pública. Foi um negócio, gente. E as emergências viviam abarrotadas. Campanhas e você lembra? Campanhas. Sheila! Vamos lá, estamos conversando com o doutor Antônio Bandeira. Hoje é o dia de saúde aqui na CBN Salvador, no programa CBN Bate-Papo. Tratamos sempre de assuntos que interessam, sim, à população, fazendo uma prestação de serviço imediata, e você pode participar do programa enviando perguntas agora. A partir de agora está valendo para você conversar com o doutor Antônio Bandeira. Ele é infectologista, gente, e vem acompanhando todos esses casos, o que foi registrado, pelo menos, aqui na Bahia, especialmente, e no Brasil. Ele tem acesso, esteve recentemente no congresso fora do país, e tem alguns números, novas possibilidades, como encarar, como conviver com tudo isso, porque é real. A gente não pode criar uma situação de pânico. Eu acho que o papel da imprensa não é esse. O papel da imprensa é esclarecer. E o doutor Antônio Bandeira veio para trazer mais informações para você. Caso queira conhecer um pouco mais sobre a febre, chikungunya, essa é a hora, 96269130. Lula Tavares disse que chegou uma pergunta. Isso. E eles estavam conversando aqui em off, eu queria entender qual foi a pergunta do ouvinte, quem foi Interessante, viu, Sheila, do nosso Paulo Roberto. Ele diz o seguinte: doutor Antônio, por que não fazer como no Rio de Janeiro, onde estão modificando os mosquitos geneticamente? Está acontecendo isso mesmo, doutor Antônio? Na verdade, a Fundação Fiocruz vem estudando isso há muito tempo, né? E eu acho que o Brasil, nesse aspecto, tem estado na vanguarda, né? Em muita coisa. Nós mudamos muito. Antes, quando a gente começou a tratar dengue, a gente, de certa maneira, importou o que a Organização Mundial da Saúde fazia, que era baseado muito em protocolos da Índia e tal. E que não tinha nada a ver com a realidade, quer dizer, a gente se preocupava com plaqueta, era dengue hemorrágica, não sei o quê, só que hoje a gente trabalha muito mais com casos de dengue grave, né? São sinais de alarme, tudo isso aí, na verdade, foi consequência da experiência brasileira que ensinou ao mundo, e hoje a própria Organização Mundial de Saúde hoje trabalha com isso, não trabalha com o material que eles tinham há 30 anos atrás, entendeu? E a Fundação Oswaldo Cruz, ela vem trabalhando, né, nessa parte de entomologia, essa parte onde eles trabalham muito com insetos e tudo, na produção, na verdade, modificando geneticamente esses mosquitos, na verdade, para que haja produção somente de machos, ou seja, porque qual o problema? Né? O macho ele não tem problema, né? Não é ele que faz o ciclo, quem faz é a fêmea, que vai exatamente buscar o sangue por causa da reprodução dos ovos, etc. Então, na verdade, eles são mosquitos geneticamente. Eu não sei exatamente assim, a coisa mais específica, é uma coisa muito mais técnica, mas você, na verdade, produz machos e aí joga a quantidade de machos o tempo todo, entendeu? São mosquitos que só produzem machos, entendeu? Então, na verdade, a ideia seria esses mosquitos povoando, aos poucos você diminui a quantidade muito grande de fêmeas e aí você faz duas coisas, você diminui a possibilidade de transmissão e tende a desaparecer, porque se ele não tem também a fêmea, ele não vai se multiplicar. Exatamente. Se ele morrer, acabou. Exatamente. Então você também acaba com eles também. Interessante. Aquele questionamento que eu deixei no ar, se tem alguma relação, que eu utilizei até uma frasezinha da música do Gonzagão, né? Quando chega o verão, desassossego. Chegando o verão, chegando esse calor violento que a gente tem aqui, principalmente Feira de Santana, que vamos dizer assim, é onde está o turbilhão dessa historinha aí. Tem alguma coisa a ver ou não, doutor Antônio? Olha, sem dúvida, assim, o verão, ele facilita muita coisa, né? Primeiro, quanto mais a temperatura alta para o mosquito é ótimo. Ele sobrevive mais tempo quanto mais a temperatura estiver alta, né? Temperaturas baixas, 15 graus, ele vai sobreviver uma semana. Se você baixar a temperatura para 10 graus, ele vai sobreviver 2 dias.
Então, à medida que a temperatura baixa, ele vai morrendo, ele dura menos tempo, Uhum. né? Então, o verão tem essa coisa. Segundo, o verão a questão, isso você facilita, é outra questão das águas, né? De você ter, se você tiver locais também onde você facilite água, temperatura quente e umidade, tudo isso aí vai facilitar em muito a proliferação dele proliferar. do mosquito. Tem uma né? pergunta de Carolina Moraes. Ela pergunta sobre chikungunya e diz se há perigo de morte, se os números são altos nesse sentido e como a gente deve se comportar no verão. Ela fala da mesma coisa, né, de Lula, com relação à temperatura. Eu acho que ela quis relacionar exatamente. Mas com relação a risco de morte. Olha, risco de morte, como a gente conversou, não é uma doença que tem um potencial de morte significativo. Ela tem um potencial de cronicidade significativo, ou seja, de deixar você com uma doença articular, de uma artropatia crônica, isso aí ele perturbar um pouco a sua vida. Mas é por aí. E no caso de diagnóstico, né, que às vezes as pessoas têm esses sintomas, mas tipo que empurra com a barriga, vamos dizer assim. Mas qual é o diagnóstico mais ou menos preciso para uma pessoa leiga, doutor Antônio, que ela desperte para... Não, eu acho que eu estou com a dengue, ou então estou com a chikungunya. Essa pergunta, Lula, eu acho fundamental, porque hoje nós estamos carentes exatamente de informação. Não, de testes diagnósticos que estejam hoje disponíveis para nós. Acessíveis. Para definir cada Exatamente. Né? Então hoje, porque se diz assim, tem 300 casos, olha, você tem uma fila aí provavelmente de uns 3.000 casos, mas tem 300 que foram confirmados. Por quê? Hoje esse sangue, ele vai lá para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, para ser feito a sorologia para voltar, entendeu? Então a gente sabe que esse tipo de coisa não funciona. Você tem que ter teste rápido nas emergências, como a gente tem hoje para dengue, entendeu? Hoje você tem um teste rápido que você faz para chikungunya, que, por exemplo, países muito mais pobres que o Brasil tem. Angola, por exemplo, tem. Tive um doente que veio de Angola agora, ele trouxe lá, fez um monte de exames, inclusive o teste rápido para o chikungunya, que é o IgM, que geralmente vai aparecer já nos primeiros 4 dias de doença. Então hoje, qual é a situação para o diagnóstico? Hoje, suspeito, você tem que procurar a unidade de saúde e lá é coletado o sangue, isso vai para o LACEN que manda isso para o Instituto Evandro Chagas. E vai demorar um tempão para chegar. O que nós precisamos primeiro, a Anvisa dormiu muito no ponto, demorou para aprovar os testes rápidos para poder entrar e serem disponíveis. Então a gente tem um problema hoje na própria agência reguladora nossa, né, que funciona numa velocidade rapidíssima, em torno de 20 km por hora. E então, com isso, você tem uma série de questões, uma delas é a aprovação, inclusive, dos testes para o chikungunya. A outra é que nenhuma instituição privada hoje, uma Aliança, o Hospital Português, o Hospital São Rafael, nenhum deles tem condição de fazer esses testes. E a área pública também não tem nada para fazer esse teste rápido, tem que mandar isso para o Instituto Evandro Chagas. O que é que hoje nós conseguimos? Hoje eu consigo, por exemplo, uma pessoa que trabalha na parte de pesquisa, né, Dr. Gubi, por exemplo, Campos, que dá apoio para nós lá no Hospital Aliança, e que nós conseguimos, excepcionalmente com um caso ou outro, que ele faça a nível de laboratório de pesquisa dele. Ele faz a pesquisa do PCR, como se buscasse o vírus. Então a gente tem alguns casos que a gente tem feito dessa forma. Mas é uma coisa absolutamente restrita, pequena, individualizada e que não tem não tem nesse momento nenhuma possibilidade de ganhar atender essa demanda toda. A nível de saúde pública. Quer dizer, é fundamental que as vigilâncias estaduais, quer dizer, aqui da Bahia e de outros estados, agilizem esse processo. Não só junto à Anvisa na pressão para conseguir isso, mas que consigam que efetivamente o teste rápido para o chikungunya, que é de IgM, que é um teste que você pode fazer, seja disseminado para as unidades de saúde públicas e que seja facilitado para as unidades privadas também. Porque hoje, é isso que eu estou falando, a gente vai suspeitar, a gente tem que tratar o indivíduo como, né, usar repelente, etc. Isso. E mandar o sangue dele, aguardar, sabe lá quanto tempo para ter o diagnóstico, o tratamento resultado positivo ou não. É idêntico ao da dengue, quando você... É idêntico, só que você vai usar um pouquinho mais de anti-inflamatórios. Né? Dói mais, né? Porque a articulação está muito mais dói bem mais do que a dengue. Eu vi umas fotos de colegas nossos, lá em feira, inclusive, mostrando assim, a mão de alguns pacientes bem inchadas, aquelas mãos inchadas. Então, gente, olha... No caso de um aparecimento de um desses sintomas, que a gente já conversou aqui, então o ideal, doutor Antônio, é que, como precaução, a pessoa passe a utilizar de imediato o repelente, para até não passar esse contágio para o próprio mosquito, e esse mosquito de repente levar para toda a família ou para os vizinhos. Exatamente. Então, primeiro, um dos primeiros passos a nível de isolar isso aí seria utilizar o repelente enquanto está andando essa carruagem aí para saber. Né? Porque o sangue vai para o Instituto Evandro Chagas
Depois de 4 dias a gente tem um resultado? Ou Não, a gente não. espera esses 4 Não, dias? os 4 chegar? dias são os 4 dias, o que eu falei, é o diagnóstico que você pode fazer nos primeiros 4 dias com esse teste. Entendi. Mas o sangue vai para o Instituto Evandro Chagas, meu amigo. Daqui que volta. Daqui que volta é assim. Norte do país, né? Daqui uns 3 anos você recebe o resultado. Tô brincando, chega mais rápido. 3 meses. Chega um pouquinho mais rápido, Sheila. Paula Pataro, a gente até anotou aqui, se é possível pegar a chikungunya como a dengue várias vezes ou não, se há essa condição diferenciada. Não, boa pergunta. É uma vez só, essa é a vantagem. Você tem e nunca mais esquece, porque é uma vez só. Você não tem. Amor, fica pra sempre. A dor acompanha, né? Esse prazer você, pelo menos, vai estar livre, não vai ter ele de novo. É só uma vez. Esse é o doutor Antônio Bandeira, gente, médico e infectologista. Que pode lhe acompanhar, como é o caso que ele já falou, de 5 anos, né? Imagina você passar 5 anos sentindo dor. Vai seguindo você a vida inteira, né? Estamos falando de chikungunya, levando nesse clima assim, de muita alegria no bate-papo, mas chamando a atenção de vocês para a realidade. É real, a gente tem alguns casos na Bahia registrados, outros não, em andamento, como ele diz. Gente, são mais de 1.000, às vezes mais de 3.000, o que a gente não sabe ainda é até que ponto isso vai ficar assim no país. Até que ponto a gente vai ter que esperar tanto para que esses testes cheguem logo nos postos de saúde, em grandes hospitais. Nós não temos o teste rápido para identificar e diagnosticar a chikungunya aqui na Bahia. É brincadeira isso? Aí a gente vai falar de ebola daqui a pouquinho, porque a gente não pode deixar o infectologista passar sem falar de ebola, né? Então, depois do intervalo, o próximo, até o final do programa, a gente vai dar um destaque maior e entender também como é que anda a história da ebola fora do país e o medo de chegar no Brasil, porque a gente sabe que a gente não tem estrutura nenhuma. Mas antes, a gente fecha a chikungunya, puxando ainda algumas informações, forma de combate, porque a gente quer cuidar. A gente não adianta só querer remediar, a gente precisa prevenir a população e falar de consciência. Como a dengue, a gente vem trabalhando há anos. Que é importante essa questão da consciência. Outro dia eu estava lendo uma matéria, existe um vetor dessa história toda de conscientização, e existe um foco que está entre casas de classe média alta para cima. Sim. São aquelas pessoas que têm casas de veraneio, têm casas com piscina e tudo mais, e que não moram lá. E não dão manutenção. As piscinas ficam abertas, sem cobertura, e é um ambiente ideal, não é isso aí, doutor Antônio? Suja ou limpa, exatamente. Isso é muito frequente, né? E os agentes de saúde não têm acesso. Não tem acesso. Isso é um problema seríssimo que eu acho que, inclusive, bate naquela questão de até onde a sua, vamos chamar, a sua individualidade legal, ela vai o limite dela para a proteção coletiva. Exato, então, eu acho que em determinadas situações, até algumas pessoas da área do Ministério Público, até, de certa maneira, intervieram corretamente, fazendo com que as pessoas os agentes pudessem entrar, mesmo numa casa em que o indivíduo até não queira dar acesso, ou através de uma ordem judicial, está fechada, para poder ser feito, porque acaba sendo um risco para toda a comunidade. Toda a comunidade, entendeu? Exatamente. Toda então, a comunidade. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento para isso. Quer dizer, o risco, quando ele é para a comunidade como um todo, a sua esfera, tem que ser, de certa maneira, relativizada, né? Bom, tem 2 perguntas aqui. Vamos lá. Uma da Luciana Moura, ela está dizendo: doutor Antônio, eu soube que provoca conjuntivite, é isso mesmo? Olha, não é que seja ele faça conjuntivite, mas é o que a gente chama de injeção conjuntival. O olho fica com aquele olho um pouco vermelhinho, entendeu? Você fica com o olho lacrimejando. Às vezes lacrimejando um pouquinho, o olho um pouquinho avermelhado, entendeu? A gente chama de injeção conjuntival, que não é bem uma conjuntivite, mas de certa maneira um pouco de irritação na conjuntiva, né? Mas não dá aquele quadro de conjuntivite, assim, saída de secreção por urina, não, isso de jeito nenhum. É uma inflamação conjuntival, é uma irritação conjuntival, a gente chama de injeção conjuntival. A Bel Oliveira está perguntando: prezados, existe algum complicador para essa doença, por exemplo, diabéticos, hipertensos, idosos, crianças, etc? Eu quero colocar um salzinho ou um açúcar nessa pergunta da ouvinte. As pessoas que já têm problemas de articulação, as pessoas que já sofrem artrite, com febre reumatoide, as pessoas que já têm problema de artrite, seja qual for, elas sofrem muito mais, acredito. Mas aí como é que fica o problema depois da chikungunya? Essas são situações que a gente às vezes tem pouca resposta, mas assim, o que a gente sabe é o seguinte: essas pessoas com certeza vão ter piora dos seus sintomas, né? Com certeza. Em relação às faixas assim de maior susceptibilidade, sem dúvida nenhuma a gente está atento para crianças,
para pessoas mais idosas com chikungunya, indivíduos que têm o que a gente chama de comorbidades, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, nefropatas, todos esses, é um tipo de doença que acaba desidratando, né? Então tem efeitos de desidratação, tem efeito de... e que muitas vezes uma infecção dessa, ela altera o equilíbrio precário, que muitas vezes o indivíduo que tem uma doença que está controladinha, você entendeu? Você vê uma doença dessa que causa febre de 40 graus, que o indivíduo desidrata, dá uma cefaleia importante, tudo isso aí, e que se arrasta 7, 8, 9 dias, isso pode muitas vezes levar a um quadro de desidratação, aí leva uma piora da função renal, e muitas vezes é aquele dominó, uma coisa vai batendo no dominó, que vai caindo o outro, que vai caindo o outro, entendeu? Então, há essa preocupação, sem dúvida nenhuma, com essas pessoas. Dentre esses fatores aí, doutor Antônio, me chamou a atenção, então beber água durante o período que você está acontecendo é importantíssimo, né? A hidratação, né? Que é feita, inclusive, como a hidratação um grande acompanhamento para quem está se tratando da dengue e para quem se trata também agora da chikungunya, porque é uma novidade para a gente, mas que já existe em outros países e que agora o Brasil foi agraciado com essa maravilha. Mais um para a gente, né? Mais um Brasil. O que a gente precisa é entender propostas de governo a partir de agora para isso. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que saber o que fazer agora. Tem que começar a cobrar. Vocês têm teste rápido aqui? Chega no hospital, pergunta. É uma forma que você tem de estimular, inclusive, aquela instituição a pedir esse teste. Então, se a gente não se mobiliza, agora eu falo do politicamente correto, daquele indivíduo que se preocupa com o social, e não falo só do político em si, do poder público em si, eu falo de você como cidadão. Chame atenção para isso, diga, poxa, mas vocês não têm o teste ainda? Onde eu encontro o teste aqui em Salvador? Onde eu encontro o teste em Lauro de Freitas? Não tem. Então, a maneira com que você pergunta, você acaba estimulando e forçando a barra para que as pessoas despertem para isso, a necessidade de um teste rápido na Bahia. Isso já deveria ter sido visto. Com tantos casos em feira, eu acho que pelo menos em 2, 3 lugares, pontos referenciais de Salvador, nós já deveríamos ter. Acredito dessa forma, penso dessa forma e acho que você deve pensar do mesmo jeito. Não tem por que a gente não pensar assim. Todo mundo ganha com isso. A população, a forma de tratar, o tempo em que você vai ficar sofrendo com certeza diminui. A angústia de saber se tem ou não a febre chikungunya. Será que é dengue? Será que não é? Será que é chikungunya? Quer dizer, você fica no medo. Então há a possibilidade sim de contar com esses testes. Não sei em quanto tempo, mas acredito que o pessoal envolvido com essa área de saúde, a própria Anvisa, não sei como a gente vai trabalhar com isso aqui no Brasil, mas isso tem que correr, isso é para ontem, né? Isso já deveria estar à disposição para toda a população brasileira. O nosso convidado de hoje é o médico infectologista Dr. Antônio Bandeira. Estamos à disposição, inclusive, para tirar dúvidas de ouvintes através do WhatsApp CBN Salvador. Anote e mande mensagens e perguntas a partir de agora, 96269130. Qual a condição de vocês, médicos, principalmente infectologistas, quando vocês recebem esse tipo de bomba? Um exemplo. 13 casos em feira, de vez. Aquela história de estar aqui trabalhando, estou lá, cheirando a aliança. Não, estou aqui no controle, liga. Aí um colega liga. Bandeira, o negócio aqui pegou, meu irmão. Chikungunya na Bahia. Como é que vocês reagem, sabendo, inclusive, dessas deficiências, doutor Bandeira? Olha, sem dúvida, como você falou, para nós é mais uma bomba, né? É menos... Não é nada agradável, até porque, se você pensar bem, a gente não quer que... a gente não quer tratar esse tipo de coisa, porque a gente também está exposto, né? Eu, como cidadão, como pessoa que vivo aqui, estou exposto a isso, né? Lá em casa, as pessoas, filho, mulher, todo mundo. Então, assim, eu quero um lugar onde eu não tenha chikungunya, onde não tenha dengue, onde eu não tenha ebola, onde eu não tenha uma série de coisas, né? Eu não quero um lugar com essas coisas. Eu até brinco com os colegas e digo assim, olha, eu preciso pagar o financiamento do fogão, então eu preciso dessas doenças para viver. Mas eu falo brincando, obviamente, né? Na brincadeira com o pessoal, porque, na verdade, a gente não quer isso de forma alguma, né? E a gente, infelizmente, tem visto, né, no rol das doenças aumentarem as coisas. A gente tem hoje bactérias multiresistentes que dão trabalho para a gente demais nos hospitais. A gente tem o vírus HIV dando trabalhão enorme, porque as pessoas, a quantidade, como a gente já discutiu aqui em outros programas, não usam medicamentos adequados, não fazem uso do coquetel. A gente tem deficiências grandes em relação, muitas vezes, à abordagem de doentes graves, né, nos hospitais, a questão da transferência, a questão da regulação. Então a gente já vive hoje num mar difícil na saúde, que não é só na Bahia, né, no país como um todo,
e vive. Então, quando você acrescenta uma situação dessa, eu não tenho mais dúvida, não tenho dúvida alguma que isso é mais um peso para o sistema de saúde dar conta, entendeu? Quer dizer, é mais um peso para você treinar profissionais para atender essas pessoas. É gasto, né? É mais um peso para você gastar com recursos de diagnóstico, como você acabou de falar aí, testes rápidos, etc. É mais peso para você gastar em medicamentos, em exames de laboratório, em exames de imagem muitas vezes. É mais um peso para pessoas crônicas que vão demandar o serviço de saúde por causa das suas patologias crônicas que vão ficar ali pesando, como é o caso de essas doenças articulares que podem ficar crônicas. Então você, de certa maneira, você tem um peso que você sobrecarrega profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e as unidades de saúde, o Estado como um todo, né? O Estado aí falando na figura de Estado mesmo, não o Estado da Bahia, mas a questão do Estado mesmo como o organizador dos serviços de saúde, eu diria assim, que infelizmente nós temos que saber bem claramente que as pessoas têm que se envolver cada dia mais no dia a dia, né, na resolução das coisas. E saber que não infelizmente, assim, deixando de participar que vão resolver. Não, infelizmente, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar atento para fazer isso. Eu vim agora mesmo, antes de vir aqui para o programa, eu estava numa reunião lá no Hospital Aliança, que nós estamos tentando estruturar pelo menos um local para poder conseguir atender essa demanda, né? Entendeu? Então, isso vai com certeza sobrecarregar o serviço de saúde.